Transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica com a nossa ponto alto, resumindo a semana, que é a mentoria, a transformação da mente. Não há o processo cristão se não houver transformação da mente. O inimigo nos atinge exatamente na mente, e é só transformando a nossa mente que nós podemos, ao transformá-la à imagem e semelhança de Cristo, nós teremos cada vez mais, por ter o Espírito Santo habitando no nosso coração. Isso não é religião, isso é vida espiritual. Aí nós poderemos estar captando o que Cristo faria com o nosso corpo. Porque ser cristão é ter Cristo dentro de nós. Ser cristão é ter o Espírito Santo dizendo o que é para fazer, não o eu, mas sim ele. O que ele quer? O que a intuição, que é a voz de Deus no nosso coração, diz que é para fazer? Isso não quer dizer que eu escute, ou que todos os cristãos escutam perfeitamente a voz de Deus. Mas Cristo ouviu. Cristo é a referência. Cristo é a perfeição. E é ele que nós temos que correr atrás, no sentido de transformar nossa mente na mente dele. E aí, com a mente dele cada vez mais desenvolvida em nós, Cristo sendo edificado em nós, Espírito Santo sendo engrandecido, nós nos enchendo do Espírito Santo, que esse processo é tudo correlato ou simultâneo, né? Que nós vamos poder, então, dar glória a Deus e poder ajudar os outros, onde que as pessoas talvez possam perceber o cristão que existe em nós, que está sendo edificado. Bom, vamos para o áudio não, o vídeo, que nós vamos estar estudando hoje, a transformação da mente, que é a vida transformada pelo Evangelho. Ou seja, é como o Evangelho, que é Cristo, transforma a nossa vida, vida transformada. Nós vamos ver um vídeo do canal YouTube Só Palavra, e o Rodrigo abarca quem é que está promovendo esse vídeo, esse culto, essa conferência. E isso está na nossa playlist D de Dinamis, 7 de perfeição e 4. D7, 4. Então vamos ao nosso estudo de hoje. Irmãos e irmãs, vamos a dar sequência à palavra que o Senhor tem colocado nesses dias nos corações dos irmãos para compartilhar sobre o caminho da maturidade, as marcas, o progresso da maturidade no Então, Senhor. maturidade e transformação da mente está ligado, né? Transforma a mente, imagem e semelhança da mente de Cristo, e se torna mais maduro. E eu gostaria que os irmãos pudessem abrir juntamente comigo a Bíblia, as suas Bíblias, no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Vamos ler alguns versículos no capítulo 4 primeiro, e depois vamos entrar no capítulo 5. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus e depois o capítulo 5. Vamos ler alguns versículos, começando no versículo 17. Versículo 17. Vamos fazer mais uma oração, primeiramente, para nos colocar nas mãos do Senhor. Amado Pai Celestial, nós somos muito gratos pelos dias que Tu nos tens concedido na Tua presença. Obrigado, Pai, pela graça do Teu Espírito Santo no nosso meio, pela graça da Tua palavra sendo falada aos nossos corações. Nós te pedimos mais uma vez que Teu Espírito venha nos conduzir a toda a verdade, que Ele possa preparar os nossos corações para receber a Tua palavra e para que ela possa ser guardada neles e possa trazer fruto para a Tua glória. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nos permita, Senhor, escutar a Tua voz e sermos conduzidos e transformados pela Tua santa palavra. No nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Então, vamos ler primeiramente capítulo 4 de Mateus, versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Agora, o versículo 20. Essa palavra, arrependei-vos. 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 3. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda doença entre o povo. E propagou sua fama por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos os que se encontravam mal por diversas enfermidades, os que tinham graves sofrimentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e os curou. E muita gente o seguia, da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de outro lado do Jordão. Capítulo 5, versículo 1. Vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, seus discípulos se aproximaram. E abrindo a boca, ensinava-os, dizendo. Agora vamos ler no capítulo 5, o versículo 48. Capítulo 5, versículo 48. Pois sede vós perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Até aí. Nós estamos aqui no princípio do capítulo 5, estamos sendo introduzidos àquele que é chamado do Sermão do Monte. Esse é um nome que tem sido dado porque ele foi falado pelo Senhor Jesus Cristo num monte, uma montanha, onde ele levou os seus discípulos, as multidões que o seguiam. E tem sido chamado assim. Provavelmente o Sermão do Monte é uma das passagens da Escritura que tem tido mais dificuldades de interpretação ao longo do tempo na história da cristandade. Muitos irmãos têm tentado explicar esse sermão e tem várias diferenças nas interpretações que você pode achar nos diferentes comentários, por exemplo, aos diferentes irmãos que têm tentado de explicar esse sermão. Mas claramente esse sermão contém, o conteúdo desse sermão é o ensino do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Quando você lê aí no primeiro versículo do capítulo 5, diz que o Senhor, vendo a multidão que o seguia, que está explicada aí a partir do versículo 23 do capítulo 4, essa multidão que seguia o Senhor por causa de que o Senhor curava as doenças, as enfermidades e expulsava os demônios. Então, por isso, essa grande multidão seguia o Senhor. Pessoas que tinham graves sofrimentos e ainda lunáticos, e o Senhor curava todos eles. Essas pessoas seguiam o Senhor, uma grande multidão, como diz aqui. E o Senhor, vendo isso, diz o versículo 5, subiu ao monte, e assentando-se, seus discípulos se aproximaram, e abrindo a boca ensinava-os, dizendo. A ênfase de Mateus aqui é que aqueles que seguiam ao Senhor eram muitos, mas dentre eles estavam os seus discípulos. E são esses discípulos que vieram para o Senhor escutar ele, os ensinos dele. Então, o Sermão do Monte está dirigido principalmente aos discípulos do Senhor, aqueles que o seguiam. A palavra discípulo é uma palavra que tem uma tradução muito simples, significa um aprendiz, uma pessoa que está aprendendo de outra, uma pessoa que se coloca sob o ensino, o direcionamento de outra pessoa para aprender dessa outra pessoa tudo que precisa aprender. Simplesmente um aprendiz. No tempo antigo, qualquer pessoa que queria aprender, por exemplo, uma profissão, um ofício, devia buscar um mestre qualquer, e colocar-se sob o governo, a direção desse mestre para aprender tudo o que era preciso aprender. E o Senhor então chamou seus discípulos, seus aprendizes, aqui para falar então o seu ensino. Agora, para nós entendermos o Sermão do Monte, nós precisamos claramente primeiro olhar, como já foi nos dito várias vezes, para o contexto daquele sermão.
Quer dizer, o sermão não é simplesmente um conjunto de, vamos dizer assim, regras e mandamentos que o Senhor colocou um ao lado do outro, de uma maneira assim, de qualquer maneira, sino que ele tem uma ordem, tem um sentido, um desenvolvimento espiritual. Nós precisamos seguir esse desenvolvimento para entender o que o Senhor está nos falando, o que ele quer nos ensinar. E também precisamos olhar para o contexto onde aquele sermão foi dado, foi entregue, segundo Mateus. Mas, primeiramente, queria que os irmãos olhassem para o versículo do capítulo 5, versículo 48, para explicar, eu penso,